Eu sou o professor Matheus Haddad e vou apresentar para vocês o curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Vamos lá? Nosso curso tem duração de 4 anos e é oferecido em 2 turnos, integral e noturno. O curso possui professores extremamente qualificados, oferecendo formação de profissionais preparados para atuar nas principais áreas da tecnologia da informação, tais como desenvolvimento de programas de computador e smartphones, inteligência artificial, ciência de dados, redes de computadores, desenvolvimento de páginas na internet, otimização computacional, jogos de computadores, entre outros. Além disso, o curso também aborda conceitos fundamentais da área de administração, o que possibilita maior integração com empresas e até mesmo montar o seu próprio negócio. Nesse contexto, o curso também conta com uma empresa júnior, a InfoAlto, que contribui para a formação de alunos com experiência prévia no mercado de trabalho. Os alunos também são incentivados a uma formação acadêmica, ampliando seus conhecimentos através de pesquisas científicas e futuramente em programas de pós-graduação. Nós possuímos 3 laboratórios de ensino e 3 laboratórios de pesquisa, além de realizar vários projetos ligados à comunidade de Rio Paranaíba e região. Se você gosta de tecnologia e quer ser um profissional do futuro, venha fazer parte do nosso curso de Sistemas de Informação da UFV Campus Rio Paranaíba. Fiquem agora com uma pequena aula de introdução à programação com o professor Leandro Furtado. Até mais! Olá pessoal, meu nome é Leandro Furtado e sejam muito bem-vindos à Amostra de Profissões de 2020 da Universidade Federal de Viçosa, e eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre programação. Essa palavrinha que já é cada vez mais frequente em nosso dia a dia e que é base e fundamento dentro do curso de Sistemas de Informação que vocês encontram no campus em Rio Paranaíba, da UFV em Rio Paranaíba. Bom, quando a gente fala em programação, a gente vai invariavelmente falar de algoritmo. E um algoritmo ele é base para a programação, mas a gente se depara com algoritmos de forma recorrente no nosso cotidiano, não apenas no contexto específico da computação, tá? A definição de algoritmos consiste em uma sequência de raciocínios ou operações que oferecem a solução de determinados problemas. Bom, pensem, por exemplo, na receita de bolo. Uma receita de bolo ela vai falar uma quantidade X de determinado ingrediente, uma quantidade Y de outro, e assim os sucessivos ingredientes que vão compor aquela receita. Posteriormente, eu tenho a forma que eu vou fazer para que eu dê a mistura desses ingredientes para o preparo do meu bolo, né? Para que no final eu de fato tenha, ou não, né? A gente espera que tenha, um saboroso bolo. Então, pense que o meu problema nesse caso aqui era de fazer um bolo, né? E para isso eu utilizei uma receita, que nada mais era do que uma sequência de raciocínios ou operações que me fornecia a solução para fazer o bolo. E algoritmos, eles também estão muito presentes hoje e a gente vê muito exposto na mídia, que cada vez mais os algoritmos eles influenciam em nossas decisões de compras, de quais filmes vamos assistir em determinadas plataformas de streaming, e dentre outros aspectos que eles parecem que nos influenciam. E aí, nesse contexto, eu já estou falando dos algoritmos computacionais. Tá? Para os algoritmos computacionais, eu vou precisar utilizar do que a gente chama de linguagem de programação. E o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação pode ser definida como aquilo que vai dizer para o computador aquilo que ele deve fazer. Como resolver o problema, ou seja, como ele vai resolver o problema interpretando o algoritmo que eu vou passar para ele, certo? Só que o computador, ele não vai entender as linguagens que a gente tem hoje, que são conhecidas como idiomas, de forma orgânica desses idiomas. Por exemplo, o computador ele não vai entender essas instruções do português, utilizando o português, o inglês, etc, etc. Que são linguagens que a gente usa para a nossa
comunicação. Comunicação de pessoa para pessoa. O computador, por outro lado, ele vai entender o que a gente chama de código binário. E o que é um código binário para ele? Nada mais é do que a passagem ou não de uma corrente elétrica. Tá? E aí vocês já podem me perguntar, ou estarem se questionando, para programar eu vou ter que fazer uma cadeia sucessiva ali de zeros e uns, que é aquilo que o computador entende? A resposta para isso é não, mas não deixa de ser um sim também. E aí a gente discorre daqui a pouco. A gente utiliza cada vez mais o que a gente chama de linguagem de alto nível. E o que são linguagens de alto nível? Alto nível no sentido de que mais se aproximam das linguagens que a gente utiliza para a nossa comunicação entre pessoas. E entre essas linguagens, a gente tem várias, né? Como a gente tem o português, o inglês, para as linguagens para comunicação, e outras, para programação não é diferente. A gente tem o Python, a gente tem MATLAB, tem C, C++, então tem vários. Mas o computador ele vai conseguir entender o que eu escrevi em Python, porque você não acabou de dizer que era algo muito próximo à nossa linguagem, e ele não entendia 0 e 1? Essa resposta vocês terão com mais clareza dentro do curso de Sistemas de Informação. Mas o que eu posso adiantar para vocês, que entre essa linguagem de programação de alto nível que a gente mencionou, e o que o computador entende 0 e 1, a gente tem o que a gente chama de um tradutor, trazendo para uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia. Mas que lá em computação a gente entende como compilador. Ele vai traduzir a linguagem de programação, que está algo próximo à nossa linguagem de comunicação, tá? Nossa linguagem natural, com o que o computador entende. Tudo bem? Ele vai fazer essa ponte. E cada vez mais a programação ela se vê presente no nosso dia a dia. Então é importante conhecer esses aspectos. A gente não mais tem computadores convencionais, como a gente tinha há alguns anos, aqueles computadores de mesa. Hoje a gente vê computadores em carros, em aviões, em televisões, então assim, nos mais variados dispositivos. Então isso cada vez mais é presente no nosso dia a dia. Além disso, por mais que o computador ele não tenha ainda a capacidade de criar de forma tão criativa quanto nós humanos, ele tem a capacidade de realizar operações matemáticas, por exemplo, ou de comparação, muito mais rápidos do que nós, né? Eles podem realizar milhões, ou até mesmo centenas de milhões de operações em segundos. Então, assim, o que os tornam extremamente eficientes para a resolução de muitas tarefas que são complexas para nós. Bom, para isso, pessoal, eu preparei aqui para vocês um pequeno roteiro, onde a gente vai utilizar a linguagem de programação Python. O Python, como eu falei para vocês, é uma das linguagens de programação que eu posso utilizar para prover aquela sequência de passos para solucionar um determinado problema. Mas saibam desde já, e eu já mencionei anteriormente e apenas quero reforçar, eu não tenho só o Python, eu tenho outras linguagens. Cada uma, assim como as nossas linguagens que a gente utiliza para a comunicação, com as suas características. O português não tem as mesmas características do japonês, do chinês, que é o mandarim, do francês, etc, etc. Cada um tem as suas características próprias, apesar de algumas semelhanças e de o objetivo ser o mesmo, que é prover a comunicação. Tá bom? Então, isso também vale para as linguagens de programação. Vamos lá, pessoal? Para isso, a gente vai utilizar... Hoje é muito comum que a gente tenha contas no Google. E o Google ele tem um aplicativo na sua conta, semelhante ao seu Gmail, ao seu Drive, que é o Google Colab. No Google Colab eu consigo inserir os meus algoritmos para que o computador interprete e me dê soluções, através de uma linguagem de programação, que no nosso caso a gente vai utilizar o Python. Tá? Então, a cara do Google Colab é essa que eu estou mostrando para vocês. O que acontece? É muito comum e recorrente que quando a gente começa a
desbravar esse mundo novo e essa arte de programar, a gente faça uma apresentação, o nosso olá para esse mundo novo. Então, o que ficou conhecido para a gente como Alô Mundo, Hello World, a gente também traz para esse mundo novo que é a programação. Então, como que a gente faz? Em Python, como que a gente dá o nosso olá mundo novo de programação em Python? Eu vou apresentar na tela essa frase, olá mundo. Para isso, eu vou utilizar o que a gente chama lá dentro do contexto de linguagem de programação de função. E a função que eu vou utilizar para apresentar a nossa mensagem é o print. E observe que eu já tenho algumas características, que é o quê? Estar entre aspas a mensagem e entre parênteses, antes da declaração de qual função eu estou utilizando, que é a print. Bom, se eu executar isso daqui, lá no Google Colab, ele vai me dar que o computador ele entendeu. O que ele fez? Olha, o programador mandou eu apresentar olá mundo. E o que acontece? Assim como no português, se eu não utilizar as regras corretas, as frases não vão ter muito sentido e provavelmente a mensagem não vai ser passada da melhor forma possível, aqui eu tenho a mesma situação. Imagine que eu não utilize aquela primeira aspas, aquelas primeiras aspas ali, antes do olá mundo, e mandar ele executar. O que vai acontecer? Eu tenho um erro de sintaxe, tal qual eu tenho em português. Né? Então, uma construção incorreta de uma sentença utilizando essa linguagem. Então, quando eu já utilizo de forma correta, e isso daqui faz sentido para o computador, ele já consegue interpretar e me dar aquilo que ele interpretou, que é mostrar na tela, olá mundo. Tá bom? Então, já que a gente já entrou nesse mundo novo, vamos seguindo. O nosso primeiro exercício consiste em desenvolver um algoritmo, uma sequência de passos, que vai efetuar a leitura via teclado de 2 números e posteriormente é presente na tela. E aí, vocês já devem ter pegado que, para apresentar na tela, novamente eu vou utilizar o print. Mas eu vou ter um conceito novo aqui, que é o quê? A entrada e a leitura de dados. Tá? Como que eu faço? Dentro do Python, eu vou fazer com a função chamada input. Certo? Como que é a função input? Basicamente, eu vou utilizar input, abro parênteses, coloco entre aspas, entre com o valor de A, que seria o nosso primeiro valor. E vou armazenar naquilo que a gente chama de variável, que por enquanto fique como algo dentro da linguagem de programação que pode assumir qualquer valor. Por hora, qualquer valor. Tá? Mas é importante depois a gente definir que tipos de valores estão sendo armazenados nessas variáveis, tá? Para que a gente possa manipulá-los de uma forma que faça sentido. Bom, então o que eu estou fazendo com esse trecho do meu código? Eu estou fazendo uma leitura através da função em Python input, apresentando para o usuário que é para ele entrar com o valor, e o que o usuário digitar lá no teclado eu vou armazenar em A. Certo? Só que o nosso exercício, ele pedia para ser 2 números. Eu vou fazer a mesma ideia para B. E uma coisa interessante, pessoal, é que olha aqui para vocês verem a particularidade da linguagem de programação. Esse igual aqui não é aquele igual lá da matemática. Isso aqui quer dizer recebe, tá? Então, olha lá, como que vai ser a interpretação disso daqui para o computador? Eu tenho a variável A, e essa variável A, ela vai receber o que o usuário passar para ela como entrada através dessa mensagem. Tá bom? E daqui a pouco a gente vai apresentar na tela e isso vai fazer um sentido melhor para vocês. Por enquanto, fiquem que esse igual não é o igual da matemática, não no contexto aqui da linguagem de programação Python. Aqui é o recebe. Eu vou armazenar em A o que for passado pelo usuário através da função input.
certo? Só que o que acontece? Eu preciso, além de fazer a leitura dos meus dados, eu preciso apresentá-los. E novamente eu vou utilizar a função print, certo? Algumas características aqui interessantes, que não dá para a gente aprofundar muito por conta do tempo, mas que é importante a gente mencionar. Olha o mais aqui. Ó. Esse mais aqui, no contexto do print que eu estou apresentando, que eu estou alguns blocos, e quando eu tenho, entre aspas, aqui um bloco de caracteres, quando eu utilizo mais depois de um bloco de caractere, quer dizer que eu vou colocar um outro bloco de caractere e concatená-los, tá? Então, estou concatenando. Então, olha lá, vou concatenar esse bloco aqui, ó. O valor de A é com o que está armazenado em A. E concatenei. Para compor o quê? O que vai ser apresentado na tela. Tudo bem? E vou concatenar mais uma vez. Com o valor de B é, concateno com o valor de B. E aí vocês vão me perguntar, o que é esse barra N, Leandro? Bom, esse barra N nada mais é do que uma quebra de linha. O computador vai interpretar isso daqui como o programador mandou eu pular uma linha. Que vocês vão entender melhor na hora que ele apresentar o resultado para vocês. Mas vamos seguir. Vamos entrar com o primeiro valor. Olha lá, ele está pedindo, enquanto eu não entrar com o primeiro valor, ele não vai prosseguir. Vamos entrar com o valor de 10. Então, o que ele fez? Pegou o valor de 10, que foi digitado, e armazenou aonde? Em A, que é uma variável. Agora eu tenho que entrar com o valor de B. Vamos entrar com 15. E olha lá, o que ele fez? O valor de A é 10, ou seja, o que está aqui concatenado com A, que foi o que foi passado através da função input. E olha a quebra de linha aqui, ó. Tá vendo que eu, basicamente, saltei dessa linha para uma outra linha. Então, e o barra N, ele não aparece aqui. Por quê? Porque o computador vai interpretar isso como eu estou dando uma instrução para ele pular a linha. E aqui, se você já foi ágil, você já pegou que eu poderia também fazer isso daqui de uma outra forma. Eu poderia colocar 2 prints, tá? Poderia colocar no primeiro print o valor de A é o que está na variável A, concatenando. E no segundo print o valor de B é o que está em B e concateno. Certinho? Então vamos para o nosso segundo exercício. Desenvolva um algoritmo que calcule a área de um quadrado, cuja fórmula é lado vezes lado. O valor referente ao lado do quadrado deverá ser informado através do teclado. A gente está incrementando os nossos conhecimentos. Primeiro eu apresentei um conceito novo na tela. Depois eu aprendi a ler determinados valores do teclado. Agora eu vou manipular esses valores. Tudo bem? Então vamos lá. Então nosso primeiro passo, pessoal, vai ser o quê? Fazer a leitura do lado do quadrado. E aí eu criei uma variável que vai receber essa entrada com o valor do lado, que eu chamei aqui de lado texto. E por que eu chamei de lado texto? Porque quando eu faço a leitura, isso na linguagem Python, através do input, de forma bem genérica, ele vai interpretar isso daqui como um conjunto de caracteres. E um conjunto de caracteres, se eu precisar de algum tipo de manipulação desse conjunto de caracteres, eu preciso dar o tipo que esse conjunto de fato pertence. Se ele é, de fato, letras, números, e se são números reais ou inteiros, por exemplo. Então, o que acontece? Ele vai ler isso daqui como se ele fosse um texto, tá? E um texto eu não consigo prover operações matemáticas. Então, eu preciso mostrar para o computador que essa leitura ela é do tipo numérico, e mais especificamente, um tipo real.
E dentro da linguagem Python e de outras linguagens também, o número real a gente chama como float. É um ponto flutuante, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo com esse comando lá para o computador? Eu estou apenas convertendo o que ele leu em lado texto e falando, olha, isso aqui é do tipo float, é um número real, e armazena para eu manipular em lado numérico, que é uma nova variável. Tudo bem? Agora eu preciso prover o cálculo. Como que eu vou prover o cálculo? Como eu falei anteriormente, a área do quadrado ela é lado vezes lado. Então, basta eu fazer a multiplicação do lado por ele mesmo. Tudo bem? E a multiplicação aqui no Python é o asterisco. O que acontece, pessoal? Se eu não tivesse feito essa transformação aqui para tipo real, o computador não ia conseguir fazer essa multiplicação, porque para ele seriam caracteres qualquer, como letras. É como se eu estivesse tentando multiplicar A vezes B. Por mais que na matemática a gente lide com fórmulas dessa forma, aqui eu preciso trabalhar com valores numéricos, né? Por mais que eu tenha lá conceitos de matemática que são demonstrados através de letras, né? Mas para prover a multiplicação, isso me dá um valor numérico, eu preciso estar tratando com números. Tudo bem? Então aí eu demonstrei para ele, olha, eu não estou trabalhando com letra, estou trabalhando com números. E com números eu consigo multiplicá-los. Então o que eu vou fazer aqui agora? Basicamente eu vou fazer o quê? Multiplicar lado vezes lado, e essa multiplicação eu estou armazenando em área quadrada, tá bom? Então, a variável área quadrada vai receber lado numérico vezes lado numérico. Agora, pessoal, ainda falta apresentar na tela o meu resultado, a área do quadrado, né? E aqui, novamente, como aqui eu tenho um bloco de caracteres, eu tenho que concatenar blocos de caracteres com caracteres. Então, eu preciso, novamente, da forma como isso daqui está apresentado, tá? Isso daqui não é uma maneira única de se apresentar, mas dessa forma que está aqui, eu preciso concatenar blocos de caracteres com blocos de caracteres. A área quadrado é um tipo real. Só que bloco de caracteres, que em programação a gente chama de string, não é float. São diferentes, são tipos diferentes. Então, eu vou ter que fazer a mesma ideia que eu fiz aqui da conversão para tipo float. Agora eu vou converter um tipo float para um tipo string. E o computador conseguir interpretar isso como um bloco de caracteres. Tudo bem? Então, vamos executar. Vamos entrar com a área do quadrado, o lado do quadrado, perdão, que é 2. Ele vai me dar que a área do quadrado é 4. Pessoal, nosso tempo aqui é curto. Eu vou deixar para vocês as soluções desses exercícios que eu estou propondo para vocês, que tem mais 2 desafios. Um, para você efetuar a leitura via teclado de 3 valores e apresentar como resultado final a soma dos quadrados desses 3 valores. E um outro exercício que é desenvolver um algoritmo que vai receber uma temperatura em Celsius e apresentar o referido valor, né, dessa temperatura, só que agora em Fahrenheit. Tudo bem? E eu deixei até a fórmula para vocês aqui. A solução desses exercícios vai estar para vocês comentada, vai estar bem detalhada com um arquivo do Google Colab que vai ser disponibilizado. Entretanto, eu sugiro para vocês que antes de vocês irem direto lá na solução, que vocês tentem solucionar esses desafios que foram deixados para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre a programação e tenham gostado disso. E espero ver vocês brevemente aqui na UFV, Campus Rio Paranaíba, no curso de Sistemas de Informação
para que a gente possa cada vez mais utilizar das linguagens de programação para desbravar mundos cada vez mais promissores. Muito obrigado a todos e até a próxima!